Boa tarde, meu amigo Toninho Carlos. Tudo bom, João? Tudo jóia. Prazer ter você de volta aqui no programa Ponto a Ponto, cara. Tem. E nesse tempo todo, quanta coisa aconteceu, hein, Toninho? Você acha que aconteceu muita coisa boa mesmo? Pelo amor de Deus. E olha que a gente vem falando isso aí há 8 meses atrás, acabou acontecendo no final tudo que a gente falou, né, Toninho? Mas vamos falar de uma situação do vereador Alexandre Bastos. Foi decepção para você Nossa Senhora. ele ter feito toda essa celeuma toda essa condição, toda essa conversa e depois ter desistido de ser candidato a prefeito? Com certeza, comigo e com muita gente também, né, Toninho? Ô, João, eu fico imaginando... Não é só comigo, porque olha só, se você lembra direitinho que tivemos com ele essa semana, ele marcou que sexta-feira ele definiria tudo, né? E antes disso, o que ele fez? Resolveu... Pô, traição comigo, com todo mundo, Toninho. É isso que tá pegando. Eu conversei com algumas pessoas de alguns partidos políticos, elas estão preocupadas e levando a situação. Eu não acredito que o Alexandre se proporia a fazer uma coisa dessa, que seria, por exemplo, ser um candidato laranja, um pré-candidato laranja, para poder entrar, se infiltrar dentro do PSDB, dentro do DEM, dentro do MDB, para descobrir, para levar informações para o governador Renato Casagrande. Parar em Brasília para conversar com você. Eu não acredito, mas está surgindo essa informação, está surgindo esse buchicho. Sabendo que já tinha acontecido já e foi... Isso aí, Toninho, presta atenção. As pessoas não vão entender nunca, porque uma pessoa que mostra uma situação para todo mundo, circula em todos os partidos, é convidado por todos, mas já tinha uma decisão antecipada. Ô, João, presta atenção numa coisa. Você e os nossos queridos telespectadores, internautas, seja lá como pessoa que quiser entender. Você está em segundo lugar na pesquisa, você tem chance de ganhar a eleição, de fazer o seu nome, fazer história no município e, de repente, você destrói toda essa história. Pois é. Peraí, absurdo. Tem algo muito estranho nisso aí. Isso aí que nós comentamos essa semana, né? Nas curtinhas lá, nós falamos isso aí, prevemos isso aí. Sim, o WO. Prevemos Porque isso na aí. semana passada, o presidente do IDAF, quando esteve em Cachoeiro, o Mário Lousada, ele disse para uma raposa política de Cachoeiro, para um articulista político, vai dar WO em Cachoeiro. Quando ele disse WO, ele não quis dizer que o prefeito não teria candidato, não. Ele estava dizendo que o principal oponente do prefeito estaria fora do processo político. E vou te falar uma coisa para você. Pela primeira vez o Alexandre Bastos tinha um cavalo arriado, Toninho. Estava arriadinho para ele. Porque o Alexandre Bastos hoje ele teria o MDB, porque vai acontecer, o MDB vai voltar para a mão do Lelo Coimbra. Então ele teria, e aí voltando para a mão do Lelo Coimbra, a presidência estadual, obviamente Cachoeiro Itapemirim sai das garras, né, do assento da prefeitura de Cachoeiro. Então ele teria o MDB, o PSDB e o DEM. Inclusive ele disse que estava com o pé do DEM, né? Faltava um detalhezinho para ele. Na sexta-feira nós encontramos com ele, aqui a gente estava saindo da igreja, o que ele disse? Que a possibilidade faltava isso aqui para ele ir pro DEM. Isso. Na sexta-feira. Aí no final de semana aconteceu a conversa, aconteceu esta negociação. Ele diz dia 4, né? Falou que era dia 4. Ele falou dia... Aconteceu essa decisão dia 4 e ele tinha até dia 10. Por entanto, ele disse. A gente não acredita mais quando ele fala as coisas também, tá, Toninho? Porque agora, então, infelizmente, ficou difícil. Aí vem alguns colegas dizendo o seguinte, ele agora tem chance, possibilidade, inclusive, de ser candidato a vice-prefeito do Vitor Coelho. Esquece! Esquece! Seria a mesma coisa que eu ser o candidato a presidente da República. Tá? Isso é impossível. Primeiro, ele falou mal do Vitor. O Vitor falou mal dele durante o período das enchentes, falou muito mal dele. Ele destruiu o PSDB. Ele conseguiu fazer com que 40 seguidores dele, amigos dele, perdessem o emprego na prefeitura de Cachoeiro. Então, isso é grave para um homem público. O homem público tem determinadas situações, decisão que ele toma ou decisões que ele toma que não tem como você reverter. Nós tivemos hoje conversando com uma pessoa, não vou nem falar o nome da pessoa, que estava com o Alexandre há 6 mandatos. Sim. Ele se sentiu, como ele se sentiu? Ele falou, estou me sentindo o quê? Humilhado, ultrajado, desempregado e passando dificuldades. Então você vê... Isso vai pesar
nas costas do Alexandre. E outra, por que eu também não acredito que ele vai fazer, ele não vai pender, não vai ficar com o Vitor. Pode até ficar com o Vitor, não como candidato a vereador nem nada. Não, mas Por quê? Primeiro, o Vitor Coelho não confia em ninguém. Ponto. no entanto, que a O vice Vitor- dele vai ser quem? Eu ia chegar lá. O Vitor não confia em ninguém. Ele não quer ter um outro problema na próxima eleição que ele teve com o Jonas Nogueira. Justamente. Por isso, ele vai... A vice-prefeita dele vai ser Márcia Bezerra. A menos que aconteça algo extraordinário, a vice dele será Márcia Bezerra. Essa sim, é da cozinha da família, é amiga da família, é a mãezona dele, é a amigona dele, é pessoa de altamente confiança. Por que ele precisa, o Vitor, pensar muito sério no vice? Porque em 2022 é possível que o Vitor renuncie. Estou falando que é possível, existe a possibilidade. É um sonho do Vitor ser deputado estadual, ocupar a cadeira que um dia foi do irmão dele, o Glauber Coelho. Então ele sairia em 2022, na metade do mandato, e deixaria a Márcia Bezerra como prefeita e com possibilidade de candidatura à reeleição. Por isso não aceita o outro, Por isso ele não aceita outro. que é o grupo dos 5, né? É o grupo aquele famoso grupo dos 5, Mas, deixando esse que é a assunto, herança do Instituto Glauber Coelho. quem se beneficiou com a saída do Alexandre Bassa agora? Vamos falar agora dos pré-candidatos? O primeiro que se beneficiou nessa história é o vice-prefeito Jonas Nogueira. E o segundo a se beneficiar com essa situação é a vereadora Renata Fiório. São esses dois. Por quê? A gente chama de primeira divisão e segunda divisão. A primeira divisão, tá? Levando para o futebol, a primeira divisão você teria lá o Vitor, o Ferraço e o Alexandre Bastos. A segunda divisão... Não menosprezando ninguém, não. É uma brincadeirinha que a gente faz. A pesquisa que mostra os números da pesquisa. Nosso negócio é leitura de cenário. Você tinha o Jonas Nogueira, você tinha o Jonas Nogueira e a Renata Fiório. E aí, de terceiro e a quarta divisões, a gente tem outros candidatos, pré-candidatos. Para onde aí. migrariam os votos do Alexandre Bastos? Porque para Vitor não vai. Não. Esse é a grande pesquisa, que vai ter que ter uma pesquisa agora para ver para onde vão os votos do Alexandre Bastos. Mas com leitura de cenário, você ontem foi muito bem claro dizendo o seguinte, que os dois primeiros beneficiados seriam Jonas e Renata Fiório. Porque é o que nesse meio todo sobressaem mais também. Por isso que eles sobem dessa forma. Por isso que eles vão para outro patamar. Vão para outro patamar. Obrigado, João. Temos prazer dito. ter você aqui de volta. Grande abraço. Abraço, pessoal. Boa tarde para todos.